Senhor. Irmãos, geralmente Dia das Mães, Dia dos Pais, eu prefiro, ao invés de louvar, trazer palavras que tentem demonstrar pelo menos 10% do quanto eu sou grata pela vida da minha mãe e pela vida do meu pai. Então eu queria deixar primeiramente para as irmãs, para todas as mães que estão aqui, o que está lá em Provérbios 31:10, a Eliane já até tomou o meu versículo, mas tudo bem. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede os de finas joias. Eu quero desejar a todas as irmãs e todas as mulheres que estão aqui, que são mães, um feliz Dia das Mães para vocês. Eu entendo que a vida de vocês não é muito fácil, vocês têm cobranças o tempo todo, principalmente do mundo exterior em si. E eu queria dizer para vocês que vocês são guerreiras, vocês são mães incríveis e que vocês fazem um papel excelente na vida dos filhos de vocês. E eu queria deixar essa palavra em especial para minha mãe, porque ela é a mulher virtuosa que eu me espelho. Ela é a mulher virtuosa que meu pai achou. Ela foi a mulher virtuosa que foi achada e que foi me dada por Deus a honra de ser filha dela, de ter ela como exemplo. E conhecendo todas as mães que existem na Bíblia e estudando e sabendo sobre elas, eu escolhi 3 mães que eu acho incríveis e que, para mim, a minha mãe, ela tem muito dessas 3 mães. Para mim, ela tem um pouquinho de cada uma delas. E dessas 3 mães, uma delas é Ana, a outra é Joquebede e a outra é Sara. Ana, a gente conhece que Ana foi uma grande mulher de oração. Ana não podia ter o seu filho, mas ela não aceitou aquilo que foi dito a ela. Ana orou. E o Senhor atendeu o clamor de Ana. Só que Ana não orou somente naquele momento em que ela precisava de um filho. Ana continuou orando por Samuel durante toda a sua vida. Ana ia sempre no templo, cuidava de Samuel. Ana todo o tempo levava uma veste nova a Samuel. Ou seja, mesmo que o Senhor tenha dado a Ana, concedido a Ana o desejo dela de ser mãe e ter pegado o filho dela, Ana ainda assim não deixou Samuel sozinho. Ana continuou orando. Por mais que eles não vivessem juntos, Ana estava ali orando. E a minha mãe, por mais que hoje, desde os meus 14 anos, nós não vivamos mais juntas, tivemos que nos separar precocemente. Eu creio que as orações da minha mãe foram que me sustentaram naquela cidade. Por mais que estivéssemos longe, a minha mãe orou. E até hoje ela ora. Eu acho que parte do que eu sou hoje, do que eu cresci, e do que eu me tornei, o que eu tenho me tornado, o que eu busco me tornar, é por conta das orações da minha mãe. Ela em nenhum momento deixa de orar por mim, ela em nenhum momento esquece. E eu acho isso incrível. E é uma das coisas que me faz mais ainda amar ela e ter ela como exemplo na minha vida. Então a minha mãe, ela tem um pouquinho de Ana nela, porque ela é uma mulher de oração e ela ora pelo seu filho, mesmo que eles não vivam juntos, mesmo que nós não vivamos juntos, as suas orações estão comigo todos os dias e o Senhor me acompanha de manhã, de tarde e de noite naquela cidade. Outra pessoa, outra mulher de exemplo é Joquebede. Joquebede, ela teve o seu filho, ela teve Moisés ali naquele momento de dor, ela teve que se separar do seu filho. Foi difícil, mas ela sabia que aquilo ali era o melhor para seu filho. Joquebede, ela mesmo sem saber o que ia acontecer, ela confiou no Senhor e entregou seus filhos ao cuidado dele. E essa fé fez com que Deus se movesse e um grande milagre acontecesse. Moisés acabou voltando para Joquebede. E por que eu acho que minha mãe tem um pouco de Joquebede? Infelizmente, nós vivemos em uma cidade pequena que não tem muitas oportunidades. E se ela me deixasse aqui, se aos 14 anos a gente não cortasse o nosso cordão umbilical pela metade, que eu ainda estou grudada nela. Se a gente não cortasse o nosso cordão umbilical e eu não fosse para aquela cidade, ela saberia que isso não me faria bem. E ela sabia que o meu futuro dependia disso. Então minha mãe, como Joquebede, ela confiou nos cuidados de Deus. Ela confiou que Deus estaria comigo ali e Ele está todos os dias, glória a Deus, pelas orações dela e do meu pai. Então, na minha mãe eu vejo Joquebede nesse momento em que ela
precisou abrir mão de mim aos 14 anos para ter que ir para ali, e buscar um futuro, buscar uma vida melhor e estudar. E ela sabia que isso era o melhor para mim. E ela confiou, ela orou a Deus. E a outra mãe é Sara, que é considerada uma mulher de fé. E a minha mãe, ela tem uma fé que às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, acho que eu nunca vou conseguir ter nesse nível. Aí os irmãos já conhecem, eu já dei o meu testemunho aqui da minha entrada na faculdade. E quando surgiu para mim a oportunidade de entrar para fazer enfermagem na Federal, quem acreditou, quem teve fé, quem confiou foi a minha mãe. Eu em nenhum momento eu confiei. E ela teve fé. Ela foi a que confiou, ela disse assim, coloca porque tu vai conseguir. E se tu não conseguir, tá tudo bem, eu tô aqui e a gente vai mais um ano juntos. Então, todo esse tempo que eu tentei entrar na faculdade, pública, eu tive uma grande guerra e todos os dias eu ligava para minha mãe, então, alguns dias chorando muito e dizendo, eu não consigo mais, eu não aguento, eu não quero mais. E ela era que me sustentava. E ela tinha fé que eu ia conseguir. Ela tinha fé que eu ia alcançar. E hoje eu estou aqui, indo para o 7º período do meu curso, porque minha mãe teve fé. Ela acreditou em mim e eu consegui a minha vaga na Federal. No momento que nem eu acreditei em mim, ela foi a que mais acreditou. E por último, para deixar aqui um versículo falando ainda sobre o amor de uma mãe, eu queria ler o que está lá em Isaías 49:15, quando é mais uma passagem que o Senhor fala para a gente, mas ele cita o amor de mãe. E eu tenho essa passagem comigo porque eu penso assim, Deus usou o amor de mãe como exemplo para dizer que mesmo quando uma mãe que deixa o seu filho, para de amar o seu filho, ele vai continuar amando a gente. Então, para mim, quando ele escolhe esse exemplo de amor de mãe, ele mostra que não existe um amor maior do que de uma mãe por um filho, porque são 9 meses sendo gerados, são 9 meses que nós batemos um só coração, são 9 meses que nós vivemos juntos, e mesmo após estarmos nesse mundo, são anos em que ela nos acompanha, que a minha mãe me acompanha. Então, o Senhor, ele foi e pegou um dos maiores amores que existem no mundo e disse assim, por mais que esse amor aqui não esteja com você, eu vou estar. Então, o amor de uma mãe é inexplicável, o amor de uma mãe é incrível, e o amor que a minha mãe tem por mim, eu não sei se eu conseguiria retornar ou ser grata o suficiente, mas eu sou muito grata a Deus pela sua vida, mãe. E o meu maior desejo é de ser mãe, não só por querer ser mãe, mas porque eu quero ser pelo menos 1% da mãe que a senhora foi para mim. E também porque eu quero que os meus filhos tenham a oportunidade de conhecer a avó incrível que a senhora vai ser. Tá bom? Por isso que a senhora vai